Um problema, muitas vezes silencioso, e que causa a perda de eficiência do rebanho, são as verminoses. Doenças que, quando não controladas, promovem o menor ganho de peso dos animais e, consequentemente, menor lucratividade. No entanto, não são identificadas facilmente, por apresentarem sintomas ocultos, como se o gado estivesse sadio. As verminoses em bovinos de corte, no Brasil de maneira geral, são infecções causadas por algumas poucas espécies de vermes. A grosso modo, são dois gêneros mais relevantes. Os nomes científicos deles são Hemoncus e Coppelia. De maneira geral, em bovinos de corte em todo o Brasil. Algumas particularidades em algumas regiões, como a região sul do país, há infecções por Ostertágia e outros gêneros de menor relevância. Essa verminose, que a gente chama de verminose gastrointestinal, aquela que fica no trato intestinal dos bovinos, na maioria das vezes ela é assintomática, ela não causa nada. Então o pecuarista, o técnico responsável pelo rebanho, o médico veterinário que cuida da sanidade, ele não vai perceber esse problema. Antigamente falava-se em mortalidade de até 3%, falava-se em animais que estavam emagrecendo, animais com pelos arrepiados, com edemas, com aumento da barriga do animal, mas hoje não. Hoje, de maneira geral, eu posso te dizer que em mais de 90% das fazendas, ela vai causando problemas aos poucos e os animais não apresentam nenhum sinal clínico relevante. Como ela é subclínica, você não vê animal morto. Mas é como se você chegasse na sua fazenda e tivesse 50 animais mortos num lote de 1000 animais. Porque se você deixa de ganhar aí 20 quilos na fase da recria, os animais aí na faixa de 400 quilos, equivale isso. Você de repente tem 1000 garrotes, chega na sua fazenda e tem 50 deles mortos no pasto. Seria uma cena muito impactante, certamente o pecuarista ia correr atrás de informação, ele ia procurar resolver o problema, mas como é um problema oculto, ele não observa isso, ele está tranquilo, ele aplicou o vermífugo, ele fez aquilo que normalmente ele faz, os vizinhos fazem, só que de forma invisível ele está lá com 50 garrotes mortos no pasto dele. Prejuízos causados pela verminose. Na fase da cria, o pecuarista de cria, normalmente ele não vermifuga os animais antes do desmame. E de maneira geral isso pode resultar numa diferença aí de 9 quilos no momento do desmame. Há situações que não vai trazer grandes benefícios e há situações que você pode desmamar até um animal com 13, 14 quilos mais gordo. Então para quem vende o bezerro por quilograma de peso vivo, isso pode fazer uma grande diferença. A fase da recria, então, depois que desmamou os animais, é a fase mais crítica. Nós temos observado aí algumas diferenças de meia ou uma arroba no ganho de peso dos animais. Então essa fase de recria é a mais crítica. Na fase adulta, aí são tratamentos táticos. Fêmeas que vão entrar na estação de monta, animais que entrarão no confinamento ou na terminação mais intensiva a pasto, também são recomendados novos tratamentos. O produtor precisa estar atento que o tratamento é específico para cada tipo de verminose. Por isso, é ideal que faça primeiro o diagnóstico. Diagnóstico, a gente fazer o levantamento da situação caso a caso, para os pecuaristas, para os técnicos envolvidos, há uma técnica chamada OPG. Esse método laboratorial, você vai coletar as fezes da fazenda, mandar para o laboratório se a infecção está alta ou se ela está baixa nos animais. E essa mesma técnica eu vou empregar antes e após o tratamento. O que os órgãos internacionais estipulam é uma eficácia acima de 95%. Então, um vermífugo que não tem eficácia acima de 95%, a gente não recomenda mais para que seja utilizado naquela fazenda. Porém, a situação geral de resistência no Brasil hoje é que alguns vermífugos têm eficácia aí, em média de 80%, 70%. O que temos disponível hoje no mercado para controlar a verminose em bovinos? Nós temos basicamente 3 grupos químicos, o dos benzimidazóis, o do grupo do levamisol e o grupo das lactonas macrocíclicas, que aí entra ivermectina, doramectina, moxidectina, abamectina. Esse último grupo é um pouco mais complicado a situação. É um grupo que já tem mais resistência. Os vermífugos mais antigos, eles foram menos utilizados, como o levamisol, os benzimidazóis, eles ainda têm uma boa eficácia. Lembrando que dentro dos benzimidazóis ainda tem uma grande diferença, se ele é aplicado via injetável ou se ele é aplicado via oral.
nós temos observado uma excelente eficácia dos benzimidazóis via oral para bovinos de corte. E aí tem um grande mito: o vermífugo oral ele é muito difícil de ser aplicado. Talvez, mas se você tem equipamentos adequados e uma equipe bem treinada, nós temos alguns dados a campo que mostram que não, que o tempo de aplicação de um vermífugo injetável pode ser muito próximo de um vermífugo oral, com as vantagens de questão de bem-estar animal, uma agulhada a menos no animal, menos resíduo na carne, excelente eficácia. Então, principalmente para animais que estão entrando em confinamento, esse é um tratamento desejável, porque dentro do confinamento o animal não tem desafio por novos vermes. Então, um produto via oral, que embora ele não tenha um período de proteção muito longo, mas tem uma elevada eficácia, passa a ser muito interessante.